Neste mundo, a santidade é tudo. Um ser miraculoso com o poder de curar qualquer doença. Os doentes e sofredores se aglomeram no grande templo, desesperados por um toque de sua graça divina. Mas, enquanto a reverenciada santidade celeste realiza uma cura, um empurrão repentino faz nossa garota Yulia cair no chão. Yulia só consegue pedir desculpas enquanto Celestia libera sua fúria. Ela grita para Yulia parar de interferir, chamando-a de uma santidade imperfeita e dizendo que ela não tem lugar, tentando ajudar ninguém. Que começo difícil. Com um sorriso distorcido, Celestia ordena aos guardas que joguem Yulia em uma cela de reflexão. Enquanto é arrastada, os espectadores comentam sobre a garota inútil, que não consegue nem curar um simples resfriado. Sozinha na fria e escura sala, Yulia se pergunta quanto tempo se passou desde que foi trancada. Ela agarra seu colar e uma memória preciosa retorna. A voz de sua mãe dizendo que ela possui um poder especial. As últimas palavras de sua mãe, "Eu te amo, Yulia", ecoam em sua mente, oferecendo um pequeno conforto na sufocante escuridão. As palavras de sua mãe eram um consolo, mas Yulia sabia a amarga verdade. Ela não tinha poder de cura algum. De repente, a porta de sua cela se abre, revelando Celestia com um sorriso malicioso. Um guarda empurra uma bolsa para os braços de Yulia, enquanto Celestia declara que encontrou um uso para a garota imperfeita. Yulia está sendo exilada para as desoladas terras congeladas do norte de Kanglin. Sua nova missão é curar o infame Duque Kanglin. Yulia entra em pânico, tentando explicar que não pode fazer isso, mas o sorriso sinistro de Celestia lhe diz que esse é exatamente o ponto. Com um sorriso maligno, Celestia ordena que Yulia seja sua substituta, esperando secretamente que ela nunca retorne viva. Em seguida, Yulia é enviada em uma longa jornada barulhenta através da brutal tundra congelada. Finalmente, sua carruagem chega a uma imponente mansão ducal no coração do domínio gelado. Ela estremece ao pensar no mestre da propriedade, o Rei Lobo Kangelin, o implacável Senhor do Gelo. Agora tudo faz sentido. Por que Celestia estava tão assustada? Embora não tenha poderes de cura, Yulia se resolve a pelo menos avaliar a condição do Duque e relatar de volta ao templo. O pensamento de retornar para enfrentar Celestia novamente é um pesadelo, mas Yulia empurra isso para baixo. Ela tem que fazer o que pode. Na entrada da mansão, um mordomo idoso chamado Roman a cumprimenta com uma reverência educada, agradecendo por sua chegada. Após Yulia se apresentar nervosamente, Roman a conduz por um magnífico corredor reluzente, que parece esculpido em puro gelo. Ele para diante de uma porta colossal, anunciando que o Duque Wolf está em seu escritório. Quando as portas se abrem, Yulia finalmente o vê. O Duque Prateado irradia uma intensa aura glacial enquanto está sentado sozinho. Yulia se apresenta nervosamente, anunciando que vem do grande templo, mas o Duque Wolf não levanta nem os olhos de sua mesa. Ele informa friamente que não tem necessidade dela, ordenando que ela pegue a primeira carruagem de volta para casa na manhã seguinte. Stunned, Yulia implora para que ele espere. Ela não pode voltar de mãos vazias. Reunindo coragem, ela insiste que ao menos deve examinar sua condição como representante do templo. A expressão fria do Duque permanece inalterada. Ele chama simplesmente pelo seu mordomo, Roman, ignorando completamente o apelo dela. Com um movimento de pulso, o Duque Wolf ordena a Roman que a remova. Mas o mordomo, rápido de raciocínio, interrompe, explicando que uma terrível nevasca torna a viagem impossível. Ele sugere que Yulia deve ficar para a noite. Resignada, Yulia é levada a um quarto luxuoso. Ela não consegue entender por que o Duque, que claramente está tão doente, se recusa a aceitar ajuda. Enquanto ela adormece na cama incrivelmente macia, deseja poder ser útil. De repente, sua consciência é mergulhada em um abismo escuro e aquoso. A voz de um homem clama em agonia, implorando por algo para parar. Yulia acorda sobressaltada. Aquela voz pertencia ao Duque Wolf. Ela se levanta da cama e segue os sons de dor pelo corredor até uma porta entreaberta. Espiando para dentro, ela encontra o Duque preso em um pesadelo, ensopado de suor e ofegante. Ela corre para seu lado, chamando seu nome em alarme. Surpreso, ele sai de seu transe e a agarra pelo pulso. Seus olhos estão selvagens de confusão e raiva, enquanto ele exige saber quem a deixou entrar. Antes que ela consiga proferir uma palavra, ele a puxa para um abraço apertado. Duque Wolf respira pesadamente. Ele ordena que Yulia se afaste dele, mas ela consegue ver que ele está em péssimas condições. Ele, de repente, aperta seu pulso e uma brilhante luz azul explode de seu ponto de contato. A mente de Yulia é instantaneamente invadida por uma estranha visão, que jorra diretamente em sua cabeça contra sua vontade. Para seu absoluto choque, ela vê uma imagem dela mesma em um abraço íntimo com o Duque. Ela recua, incrédula, horrorizada e confusa sobre por que está vendo algo assim.
visão. Yulia se deixa levar, sua mente a mil. O que foi aquela visão íntima que ela acabou de testemunhar? O Duque, ainda ofegante, pergunta se ela também viu aquela cena vulgar. Quando Yulia gagueja um sim, os olhos dele se widenem na incredulidade. Ele a acusa de ser a responsável por fazer a visão desaparecer. Enquanto Yulia se questiona se esse novo poder luminoso é realmente dela, a desesperação do Duque atinge seu limite. Ele a puxa para perto, sua voz estremecendo, enquanto implora que ela o salve do sonho miserável que o atormenta. Os olhos de Yulia se abrem em um quarto luxuoso e desconhecido. Ela se senta confusa sobre onde está, mas a chocante memória de sua visão íntima com o Duque volta à sua mente. Um pensamento arrepiante a atinge. A condição dele não é uma doença, é como uma maldição. Alguém deve estar mirando nele. Recordando o brilhante flash de energia, ela observa suas próprias mãos. Um suave brilho azul começa a irradiar de suas palmas. Ela se pergunta se esse estranho novo poder poderia realmente pertencer a ela. Antes que a luz desapareça, decidida a revelar sua descoberta, Yulia procura o Duque. Ela o encontra no salão de refeições, mas antes que consiga falar, ele a olha. Ele pergunta se ela está se sentindo bem e, em seguida, a surpreende completamente ao se desculpar por suas ações na noite anterior. Essa mudança repentina de um homem desesperado e atormentado para um cavalheiro composto a pega totalmente de surpresa. Envergonhada e corada, Yulia não consegue articular uma única palavra coerente. Sua mente gira diante da sinceridade e polidez inesperadas dele. A desculpa dele a deixa completamente sem palavras. Encontrando sua voz, Yulia faz uma revelação bombástica ao Duque. Ela diz a ele que sua condição não é uma doença. É uma maldição. A única palavra estilhaça o silêncio da sala. Ele pergunta se isso significa que é incurável. Ela só pode confirmar seus piores medos. Mas o Duque tem uma confissão aterrorizante própria. Há meses, ele é atormentado por sonhos inapropriados sobre qualquer mulher perto dele. O pesadelo transborda para a realidade, onde ele luta contra desejos perigosos, forçando-o a dispensar todas as criadas do castelo, apenas para mantê-las seguras. O Duque revela que sua estranha luz foi a única coisa que o fez sentir-se como ele mesmo novamente. Ele a coloca contra a parede, perguntando de forma direta se ela possui o poder de uma santa. Encurralada e com medo, Yulia sabe que não pode mentir. Ela confessa entre lágrimas a devastadora verdade. Não tem nenhum poder de cura. O Duque se levanta abruptamente de sua cadeira, em descrença, enquanto ela entra em pânico e oferece-se para encontrar uma santa adequada. Ele se inclina para perto, com a voz perigosamente baixa, e lhe diz que não será necessário. O Duque revela que sua estranha luz é a única coisa que o traz de volta à sanidade. Encurralada, Yulia gagueja, incapaz de negar a verdade por mais tempo. Ele então faz uma proposta: ficar no castelo por uma semana. Se a maldição permanecer dormente, ela poderá ir embora. Sentindo que não tem escolha, ela aceita. Ele pergunta seu nome e ela se apresenta como Yulia. Pegando sua mão firmemente, o Duque lhe diz que está contando com ela, selando seu inesperado novo arranjo. Sem esperar uma resposta, o Duque puxa Yulia para um quarto cheio de vestidos deslumbrantes. Ele, com frieza, diz a ela para escolher qualquer vestido que quiser, mas ela recusa nervosamente, insistindo que suas roupas antigas são suficientes. Vendo sua expressão se tornar gelada, Yulia entra em pânico, pensando que o irritou. Em vez disso, ele simplesmente pega uma grossa capa forrada de pele e a envolve em seus ombros trêmulos. Ele aponta a óbvia diferença de calor, dizendo firmemente que ela deve ir e trocar de roupa. Vendo seu ponto, ela finalmente cede. Yulia retorna vestindo um elegante novo vestido, impressionada com seu calor e qualidade. Ela agradece ao Duque, admitindo que nunca usou um vestido tão fino antes. Ele dispensa sua gratidão, mas então a surpreende completamente. Olhando diretamente para ela, ele afirma claramente que o vestido a favorece. Um profundo rubor se espalha por seu rosto, diante do inesperado elogio. Ele se vira e lhe diz que é hora de ir. Liderando-a para fora da sala, enquanto ela o segue, Yulia não consegue deixar de se questionar se é realmente aceitável que ele seja tão gentil. Naquela noite, Yulia se acomoda em seu luxuoso quarto novo, sua mente acelerada. A semana está quase acabando, e o Duque Wolf não mostrou sinais de sua maldição. Ela recorda sua inesperada bondade, as roupas quentes, a boa comida. Um pequeno sorriso toca seus lábios ao admitir que tem estado verdadeiramente feliz, até se permitindo o desejo egoísta de querer ficar. Mas um som agoniado súbito quebra a paz. Seus olhos se abrem rapidamente e ela encontra o Duque surgindo sobre ela, sua expressão vazia. Ele perdeu o controle novamente. À medida que seu aperto se torna mais forte, Yulia percebe que dessa vez é assustadoramente diferente. O olhar vazio do Duque envia um calafrio por sua espinha. Enquanto seu aperto aperta, Yulia percebe que precisa lutar de volta. Concentrando toda a sua vontade, ela pressiona a mão contra seu peito e suplica para que ele acorde. Uma brilhante luz azul irrompe entre eles,
banhando o quarto em um brilho etéreo. A escuridão em seus olhos recua e ele sussurra seu nome, finalmente de volta aos sentidos. Afastando-se, ele o observa com incredulidade, declarando que é um milagre. Ele lhe diz que esse é seu verdadeiro poder, mas sua mente se enche de velhos insultos, chamando-a de substituta imperfeita. As palavras cruéis de Celestia ecoam em sua mente, lembrando-a de que era inútil. Mas pela primeira vez, Yulia percebe que realmente possui o poder de ajudar alguém, e essa ideia a deixa extremamente feliz. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela se desculpa, completamente sobrecarregada. O Duque a interrompe gentilmente, dizendo que não há necessidade de se desculpar. Ele pega sua mão, olha diretamente em seus olhos e faz um pedido que mudará sua vida. Ele pede que ela, por favor, se torne sua santa pessoal. Isso a deixa completamente sem palavras. Na manhã seguinte, Yulia está sendo ajustada em um deslumbrante novo vestido. Ela mal consegue acreditar que fizeram um vestido só para ela. Depois de uma vida inteira sendo tratada como inútil, ela cora e se pergunta em voz baixa se realmente merece viver dessa maneira. Perdida em pensamentos, ela caminha por um grande corredor. Uma voz educada a cumprimenta de repente. Yulia se vira, surpresa, ao ver um nobre bonito com um sorriso amigável. É Lord Rival, e ele está olhando diretamente para ela. Isso a deixa completamente perplexa com a atenção inesperada. Lord Rival se aproxima inconfortavelmente, elogiando a beleza de Yulia antes de perguntar se ela é a amante do Duque. Envergonhada, Yulia rapidamente nega. Vendo uma oportunidade, o nobre agarra a mão dela e sugere que ela passe um tempo com ele em vez disso. Antes que ela consiga balbuciar uma resposta, uma mão gelada pousa firmemente em seu ombro. O Duque Kenglin aparece subitamente atrás dela, puxando-a para trás contra seu peito em um abraço protetor. Seu olhar gélido silencia Lord Rival instantaneamente, deixando Yulia completamente chocada com o resgate possessivo do Duque. A voz do Duque é lânguida e cheia de gelo enquanto ele ordena a Lord Rival que solte Yulia. Mas o nobre desprezível apenas sorri, despreocupado com a ameaça. Ele revela casualmente que é tio do Duque e tem uma mensagem do rei. A expressão do Duque Kenglin se endurece. Ele concorda em falar em particular em seu escritório, ainda se recusando a soltar Yulia enquanto a puxa com ele. Ela tenta se desculpar, mas o Duque não a deixa ir. Uma vez em seu escritório, o Duque vai direto ao ponto, exigindo saber o que o rei quer. Lord Rival revela a mensagem do rei. Duque Kenglin precisa verificar seu irmão mais novo, Rudolf. O Duque suspira de frustração, chamando seu irmão de um tolo problemático. Ele se lembra de como Rudolf foi adotado por uma família nobre no sul e ainda está causando problemas. Apesar de sua irritação, o Duque concorda em ir. Seu tio sorri sarcasticamente, chamando-o de um candidato confiável ao trono. O Duque o interrompe friamente, declarando que não tem desejo de ser rei, mas Rival apenas ri, lembrando-o de que ele ainda é o mais próximo da linha de sucessão. Lord Rival muda de assunto, direcionando a conversa para Yulia. Ele pergunta se ela realmente não é a amante do Duque. Duque Kenglin esclarece que ela é a santa da capital. Seu tio menciona rumores sobre ela estar escondida devido a problemas de saúde. A expressão gelada do Duque se amolece por um momento enquanto ele se lembra dela. Diz que a saúde dela está bem e que as coisas se acalmarem, graças à sua nova relação com esse raro Lord Rival. Ele sorri de forma provocativa, insinuando que o Duque deve estar bastante afeiçoado a ela. A máscara fria do Duque se restabelece, enquanto ele nega friamente. O Duque insiste que só se importa com ela como uma santinha. E isso é tudo. Mas seu tio murmura pensativamente, claramente unconvinced. Conforme Lord Rival se prepara para ir embora, ele anuncia alegremente que tem um encontro. Com um sorriso astuto, diz a Yulia para cuidar bem do Duque em sua longa jornada. O Duque fica em choque, gritando que nunca disse que ela iria. Ele planejava ir ao sul sozinho para ver seu irmão. Sem se abalar, seu tio se inclina, perguntando se o Duque está realmente bem em viajar tão longe sem Yulia ao seu lado. O Duque Kenglin afirma que a viagem para o sul será difícil, o que o faz relutante em levar uma mulher. Yulia se preocupa que só vai atrasá-lo. Mas então, ela imagina o pior. O Duque sozinho na estrada, de repente desmaiando por causa de um de seus pesadelos que drenam a vida. A ideia solidifica sua determinação. Ela solta um pedido, implorando para que ele a leve, prometendo que não será um fardo. Ele se aproxima, surpreso. Yulia sussurra que, se um episódio acontecer, ela pode ajudar. Ele olha para baixo, com um novo entendimento em seus olhos, enquanto diz seu nome com um sorriso final. Lord Rival declara que deixará as coisas em suas mãos e vai embora. A porta se fecha com um estrondo, deixando o Duque e Yulia em um silêncio constrangedor. Mais tarde naquela noite, Yulia está
arrumando suas coisas quando o Duque Kenglin bate à porta para checar seus preparativos. Seu olhar cai na única e pequena mala no chão. Ele comenta que ela tem muito pouca bagagem. Olhando para baixo, Yulia admite em voz baixa que a pequena bolsa contém tudo o que possui no mundo inteiro. O Duque fica impressionado ao ver suas posses escassas. O Duque se oferece para comprar a Yulia qualquer coisa que precisar, insistindo que ela não deve hesitar em uma jornada tão longa. Comovida pela preocupação dele, ela o agradece em lágrimas. Internamente, ela fica admirada com sua bondade e resolve encontrar uma maneira de ajudá-lo em troca. Uma ideia brilhante surge em sua mente. Ela chama o Duque, propondo que usem seu tempo viajando para descobrir o que provoca sua maldição. Ele parece surpreso. Yulia esclarece. Depois de um momento de reflexão, o Duque admite que não tem certeza. O Duque Kangol confessa que só percebe que um episódio está acontecendo quando já está no meio dele. Isso provoca um pensamento chocante na mente de Yulia. Ela se pergunta se estar perto de uma mulher ou ser tocado por uma é o gatilho para sua maldição. Olhando para ele com determinação repentina, ela chama seu nome. Antes que ele possa processar completamente, ela se aproxima. Seus rostos estão a poucos centímetros de distância. Com intensa convicção, Yulia declara que devem testar sua teoria naquela mesma noite, deixando o Duque completamente sem palavras. Com olhar firme, Yulia afirma que essa noite descobrirão a verdade com certeza. Surpreendido por sua intensidade, o Duque Kenglin só pode questionar o que ela quer dizer. A tensão paira no ar por um momento, antes de Yulia esclarecer sua abordagem profissional. Ela explica que, para iniciar seu experimento, precisa que ele descreva em detalhes exatamente o que acontece quando a maldição se ativa. A surpresa inicial do Duque desaparece, sendo substituída por um olhar de séria concentração enquanto ele a escuta. O Duque Kenglin descreve a aterradora progressão de sua maldição. Ele revela que começa com seu corpo ardendo e seu coração pulsando descontroladamente. Logo depois, sua mente é invadida por visões intensas e impróprias. Ele confessa que, uma vez que isso acontece, é completamente dominado por um desejo avassalador, perdendo todo controle sobre seu próprio corpo. Yulia ouve, aturdida pela confissão crua. Preparando-se para seu julgamento, o Duque a olha com um coração pesado, perguntando se ela o despreza agora, certo de que ela deve estar enojada com o que ele se tornou. Mas Yulia não hesita. Em vez de repulsa, seu rosto está preenchido com compreensão. Ela lhe diz firmemente que o que acontece com ele não é culpa dele. É obra da maldição. Aturdido por sua aceitação imediata, o Duque Kenglin pede desculpas em voz baixa, mas ela se aproxima mais. Seus olhos roxos brilham com convicção ao assegurar que está ali para ajudar e que ele pode contar a ela qualquer coisa. Seu apoio inabalável finalmente quebra seu exterior endurecido. Um raro sorriso gentil aparece em seu rosto. Ele a agradece sinceramente pela bondade. Com o plano definido, Yulia confirma que o experimento acontecerá à noite. O Duque Kenglin concorda, acreditando que é o momento perfeito. Mas nossa garota não está esperando. Ela se aproxima e o ar entre eles fica de repente carregado. Declara que devem testar isso agora. Corajosamente, ela explica sua teoria. Precisa ver se a presença de uma mulher é o que desencadeia sua condição. O Duque se cora, pego de surpresa pela abordagem direta dela. Apesar da clara hesitação, ele entende a necessidade e concorda em seguir com a proposta ousada. Yulia inicia o experimento nervosa. Pergunta se podem segurar as mãos. O Duque concorda. No momento em que seus dedos se entrelaçam, o ar estala com a tensão não dita. Ambos se ruborizam. O toque simples faz o coração de Yulia bater forte no peito. Forçando-se a focar, ela reúne coragem para o próximo passo. Olhando-o diretamente nos olhos, sugere, ousadamente, que tentem se abraçar. O estoico Duque está completamente atordoado. Seu ar de tranquilidade se despedaça, ficando sem palavras diante da proposta audaciosa dela. Após um momento tenso, o Duque Kenglin finalmente concorda. Ele puxa Yulia para um abraço repentino, seus braços a envolvendo firmemente. O coração dela dispara, a proximidade inesperada fazendo suas bochechas queimarem. Tentando se manter profissional, pergunta se a condição dele mudou. A voz do Duque é firme, ao responder que não há nada. Mas pressionada contra ele, Yulia sente. Seu coração está batendo tão forte quanto o dela. Acontece que o frio e estoico Duque não está tão indiferente assim à proximidade deles. Com seus corações ainda acelerados, a tensão finalmente se rompe. O Duque Kenglin se arrisca, inclinando-se para capturar os lábios de Yulia
Yulia em um beijo repentino e surpreendente. Sua mente fica completamente em branco. A intimidade inesperada lhe tira o fôlego. O controle do estoico Duque se despedaça ao aprofundar o beijo, sua mão se apertando em seu braço. Mas, tão rapidamente quanto começou, ele se afasta. Seus olhos estão amplos, cheios de descrença por suas próprias ações. Ele balbucia um pedido de desculpas apressado, deixando Yulia completamente atordoada e sem palavras. Ela ainda está aturdida pelo beijo. Yulia admite para si mesma que, embora tenha sido surpreendente, definitivamente não odiou. O igualmente confuso Duque tenta rapidamente recuperar o controle, declarando que o experimento está encerrado para o dia. Mas, assim que ele se afasta, Yulia encontra sua voz. Ela o olha diretamente nos olhos e pergunta por que não podem levar as coisas um pouco mais longe. O Duque é totalmente pego de surpresa por sua ousada proposta. Sua composição cuidadosamente construída se despedaça enquanto ele a observa em choque absoluto. Yulia insiste, afirmando que, se pararem agora, não aprenderão nada. Isso é para o tratamento dele, diz a si mesma, olhando o Duque atordoado nos olhos. Ela declara que, como sua exclusiva Saintess, quer fazer o que for preciso. Antes que ele possa processar suas palavras, ela faz um movimento ousado, deslizando o vestido de um de seus ombros. Com calma, diz que ficará satisfeita se puderem descobrir algo. Esse movimento desconcerta completamente o Duque. O governante estoico se torna um emaranhado de rubor, totalmente sobrecarregado por sua abordagem. A hesitação do Duque desaparece, substituída por uma determinação crua. Sua besta interior é liberada. Ele olha Yulia nos olhos e faz uma promessa solene, declarando que assumirá total responsabilidade por tudo o que acontecer a seguir. Sobrecarregada, ela só consegue sussurrar seu nome enquanto ele fecha a distância entre eles. O experimento para curar sua maldição continua pela noite. Yulia fica completamente sem fôlego e assombrada, perguntando-se se o Duque possui algum tipo de resistência infinita. A linha entre Saintess e paciente se dissolve. Na manhã seguinte ao intenso experimento, Yulia e o Duque compartilham um café da manhã dolorosamente awkward. Sua mente viaja de volta à noite anterior, relembrando o quão incrível ele foi. Internamente, ela está uma confusão total. Agitando a cabeça furiosamente, diz a si mesma que tudo foi apenas uma investigação sobre sua maldição. Era seu dever sagrado e ela absolutamente não pode deixar isso subir à sua cabeça. Mas apesar de seus melhores esforços para se manter profissional, a cientista envergonhada não consegue nem olhar nos olhos dele à mesa. O Duque limpa a garganta, tentando falar sobre a noite anterior. Antes que ele consiga dizer uma palavra, Yulia entra em pânico. Ela declara freneticamente que foi simplesmente seu dever como sua Saintess pessoal. E não há necessidade de preocupação. Brincando com a óbvia desvio, o Duque concorda. Mas o mordomo Roman, que tem observado em silêncio, de repente tem um grande sangramento nasal e colapsa, gritando de dor. Ele se culpa pela sua idade avançada, dizendo que suas costas o traíram. O Duque comenta secamente sobre o problema que isso representa. Com suas costas supostamente entregues, Roman revela que deveria ir à cidade comprar suprimentos. Com um sorriso astuto, ele sugere que Yulia e o Duque deveriam ir em vez dele. O Duque geme internamente com a óbvia tentativa de Roman de atuar como cupido, mas Yulia concorda gentilmente. Mais tarde, na cidade coberta de neve, depois de cumprir as tarefas, o Duque nota que ela não trouxe muitas coisas. Ele se oferece para comprar o que ela precisar, mas a santa, envergonhada, rapidamente recusa, insistindo que é mais do que suficiente. O Duque faz uma declaração firme. Como Yulia está vindo com ele como sua santa pessoal, prepará-la para... Jornada faz parte de seu dever. Ela só pode concordar. Ele então a leva de uma loja chique, e os olhos dela brilham ao ver todos os itens bonitos. Ela avista um compacto elegante e estende a mão para pegá-lo, mas a mão do Duque repentinamente cobre a dela. O simples contato a envia em uma pânico total. Yulia retira a mão rapidamente, pedindo desculpas freneticamente e deixando o Duque completamente atordoado com sua reação exagerada. Enquanto Yulia se afasta correndo, o Duque decide vasculhar a loja. Seu olhar rapidamente se fixa em uma linda tiara de flor roxa. Ele imagina imediatamente como ficaria bem em Yulia e pensa que a peça combinaria perfeitamente com ela. Mas então suas palavras anteriores sobre ser apenas seu dever inundam sua mente. Ele se diz firmemente que este não é um presente que se dá a um subordinado. Voltando à realidade, percebe que a loja agora está em silêncio. Ele vira-se em pânico, chamando o nome dela, mas ela desapareceu. O som da porta da frente se fechando confirma isso. Ela saiu correndo. O Duque corre desesperadamente pela cidade coberta de neve, gritando o nome de Yulia. Em outro lugar, a cientista envergonhada tenta recuperar o fôlego, dizendo a si mesma que só precisa limpar a cabeça. Ela está em total descrença de que um simples toque de mãos foi suficiente para trazer de volta todos aqueles sentimentos avassaladores. De repente, uma sombra se projeta sobre ela.
Antes que ela possa processar o que está acontecendo, o Duque aparece. Ele agarra seu braço para impedi-la. Ele a pegou e definitivamente não vai soltar desta vez. O grito do Duque atrai uma multidão. De repente, Yulia é cercada por curiosos. Eles a bombardeiam com perguntas, perguntando se ela é a amante do Duque ou até mesmo sua noiva. Totalmente atabalhoada, Yulia entra em pânico, percebendo que dizer a eles que ela é a santa pessoal dele apenas causaria uma cena enorme. Nesse instante, o Duque Wolf abre caminho entre os espectadores. Ele agarra seu braço, perguntando urgentemente se ela está bem. Antes que ela possa responder, ele a puxa para um abraço protetor, exigindo saber o que aconteceu. A multidão observa em silêncio atônito. Yulia insiste fraca que eles estavam apenas conversando, mas os moradores da cidade enxergam a verdade. Eles começam a sussurrar, percebendo que ela deve ser alguém especial para deixar o Frio Duque tão atordoado. Uma memória de sua conexão única passa pela mente de Wolf, e ele toma uma decisão firme, puxando-a protetoramente contra si. Ele silencia os comentários com um único anúncio impressionante. Ele declara a toda a multidão que Yulia é sua santa pessoal. Os espectadores ficam sem palavras, confusos com o título estranho e íntimo. A fofoca recomeça quando um nobre aponta que não viram o Duque há algum tempo. Com um sorriso gentil, Wolf admite que esteve doente, mas então seu olhar se fixa em Yulia. Ele declara para todos ouvirem que ela o tem curado. Suas palavras pairam no ar, cheias de significado. Ignorando a multidão atônita, ele pega a mão de Yulia e a leva para longe. Ele a leva a uma bela loja e a presenteia com um broche roxo brilhante. Ele o chama de Flor da Cura, explicando que achou que combinaria perfeitamente com ela. O Duque Wolf oferece o lindo alfinete de flor, dizendo a Yulia que gostaria que ela o tivesse. Totalmente chocada, ela gagueja perguntando se é realmente para ela. Com um sorriso caloroso, ele confirma, chamando-o de um símbolo de sua gratidão por tê-lo salvado. Antes que ela possa protestar, ele suavemente coloca o acessório brilhante em seu cabelo loiro. O coração de Yulia dispara em seu peito. Pela primeira vez, ela se sente verdadeiramente vista. Ela percebe que ele acredita genuinamente em seu poder. E enquanto ele a observa, um novo sentimento começa a florescer entre eles. Yulia está completamente sobrecarregada. Finalmente cai a ficha. Duque Wolf realmente acredita em seu poder. Alguns dias depois, uma carruagem parte da nevada propriedade do norte, rumo ao sul. Dentro dela, Yulia está cheia de nova determinação. Promete a si mesma que fará o seu melhor como a exclusiva santinha de Duque Wolf. Wolf percebe sua determinação silenciosa e, com um leve rubor, pergunta se ela está com frio. Yulia o assegura de que está perfeitamente bem, sentindo-se confortável nas elegantes roupas que ele lhe forneceu. Ao vê-la feliz e à vontade, um sutil sorriso satisfeito toca os lábios do Duque. A jornada silenciosa entre eles havia começado oficialmente. Enquanto viajam, Yulia pergunta a Wolf se ele está se sentindo bem. Ele confirma que sim, observando que sua maldição tem estado incomumente dormente. A realização atinge Yulia. Ele não teve um ataque em dias, o maior período de paz desde que ela chegou. Sua mente corre, em busca de uma razão. De repente, uma nova possibilidade surpreendente invade seus sentidos. Uma intensa visão deles em um abraço intimamente apaixonado passa por sua mente, deixando-a completamente atônita e corando intensamente. Poderia a conexão deles ser a chave para a sobrevivência dele de uma maneira que ela nunca imaginou? A mente de Yulia está a 1000 por hora. Poderia o encontro íntimo ser a razão pela qual a maldição está dormente? Ela estava tão sobrecarregada que não percebeu isso antes, mas agora tudo está fazendo sentido. Voltando-se para um Duque Wolf muito confuso, ela faz uma sugestão ousada. Declara que a ausência de ataques pode estar relacionada ao que fizeram no outro dia. Para testar essa teoria maluca, ela estabelece uma regra firme para a investigação. Até que a maldição dele ataque novamente, ele está absolutamente proibido de tocá-la. Wolf fica completamente sem palavras com sua demanda repentina. Duque Wolf luta para processar seu comando, murmurando as palavras "não toque", em descrença. Mas Yulia permanece firme, dando um aceno decidido para confirmar sua estranha regra. 3 dias se passam e a tensão aumenta. Enquanto acampam sob as estrelas, Wolf percebe que nunca ficou tanto tempo sem qualquer contato dela. Ele rejeita a oferta dela por mais chá, completamente distraído. Uma intensa vontade de segurá-la invade-o. Ele está chocado com o quanto deseja quebrar a regra. Ele se pergunta o que está errado com ele. Wolf tenta desesperadamente recuperar a compostura. Ele se lembra de que Yulia é uma cientista, não sua amante. Ele sabe que ela propôs esse difícil experimento por sua causa, mas sua resolução está desmoronando. De repente, a voz dela corta seus pensamentos. Ele estremece ao ouvir seu nome, um profundo rubor se espalhando por suas bochechas.
Yulia percebe seu rosto vermelho imediatamente. Preocupada, ela estende a mão para tocar sua testa. Antes que ela consiga fazer contato, Wolf se afasta rapidamente, insistindo que está perfeitamente bem e empurrando sua mão de volta. Yulia gaspa, horrorizada por quase ter quebrado sua própria regra. Ela solta um sincero pedido de desculpas e tropeça para trás, apressada. Perdendo o equilíbrio, ela solta um pequeno grito ao começar a cair. Mas num flash, Duke Wolf avança, pegando-a e puxando-a com segurança contra seu peito. Aprisionada em seus braços, a atordoada Yulia só consegue balbuciar outro pedido de desculpas. O rosto do Duque é uma máscara de controle sob pressão, enquanto ele luta contra todo instinto, dizendo a si mesmo para suportar a proximidade que tanto anseia. Quebrando o intenso abraço, Duke Wolf rapidamente desvia o olhar, com o rosto ainda vermelho. Ele diz a Yulia que ela deve ir tomar banho na fonte termal próxima antes que fique muito tarde. Ainda balançada por ter sido segurada com tanta força, ela agradece e vai embora. Enquanto se banha na água morna, Yulia se preocupa por ter estragado o experimento, mas então percebe algo. Ele não teve nenhum ataque desde que ela começou seu pequeno ato. Uma nova ideia se forma e ela se pergunta se fazer isso regularmente poderia suprimir sua maldição. A implicação a deixa em choque, fazendo-a entrar em pânico na água. Enquanto Yulia considera a resistência necessária para seu plano, uma sombra escura passa entre as árvores. Ela solta um grito aterrorizado. Ao ouvir seu chamado por socorro, Duke Wolf imediatamente corre em direção à fonte termal. Ele se joga na água e a puxa para um abraço apertado e protetor, demandando saber o que está errado. Tremendo, Yulia balbucia que algo acabou de passar por eles. Ambos se viram para encarar a ameaça aterrorizante, apenas para encontrar um único esquilo fofo. A tensão imediatamente se desmorona, deixando-os atordoados na água. Mortificada pelo fiasco com o esquilo, Yulia pede ao Duke Wolf para deixá-la ir. Pressionada contra a camisa encharcada dele, ela sente seu coração martelando contra as costelas. O Duque respira pesadamente, com todo o seu rosto ruborizado enquanto luta para manter a compostura. Ele sussurra o nome dela, seu controle finalmente se despedaçando. Decidindo que não pode se conter por mais tempo, o Duke Wolf se inclina com um olhar intenso. Ele fecha a distância entre eles até que seus rostos estejam a apenas algumas polegadas de distância. Suas intenções são cristalinas. Mas essa conexão intensa se quebra quando gotas de chuva começam a cair, rapidamente se transformando em uma forte tempestade. Voltando à realidade, o Duque cobre os ombros dela com sua camisa, preocupado que ela possa pegar um resfriado. Ele diz que deve ir para a carruagem. Agora secos e vestidos dentro dela, eles assistem em silêncio à tempestade que rage. O ar está carregado de sentimentos não ditos. Enquanto a tempestade continua, Rudolph declara que é muito perigoso prosseguir. Ele sugere que procurem abrigo no próximo grande templo. Essas palavras enviam uma onda de pânico através de Yulia. Sua mente é inundada com memórias sombrias de ter sido atormentada lá. Assombrada pela imagem de Lady Celestia, Rudolph acrescenta que eles podem relatar sobre os exclusivos santas enquanto descansam. Escondendo seu terror atrás de um sorriso estranho, Yulia concorda. Enquanto isso, o Duque Wolf a observa cuidadosamente, percebendo sua angústia não expressa. À medida que a chuva continua a cair do lado de fora da janela da carruagem, elas chegam ao grande templo, o único lugar que Yulia nunca quis ver novamente. Esperando por eles está Lady Celestia, que recebe o Duque Wolf com um sorriso deslumbrante. Ela se aproxima incrivelmente, babando sobre o Duque e pensando que deveria ter ido para o norte ela mesma em vez de enviar Yulia, tentando criar problemas. Celestia pergunta se Yulia tem sido um fardo para ele. Sem perder o ritmo, o Duque Wolf responde de forma tranquila que ela não tem sido um problema. A resposta deixa Celestia completamente atônita e sem palavras. Ela faz uma expressão desdenhosa, convencida de que Yulia é impotente. Mas o Duque Wolf imediatamente a corta, afirmando que os esforços sinceros de Yulia têm sido de grande ajuda. Seu elogio atinge Yulia direto no coração, e ela olha para ele com pura admiração. Seu rosto corando, pega de surpresa. Celestia força uma risada forçada, fingindo estar aliviada. Internamente, ela está absolutamente furiosa, perguntando-se como uma garota inútil poderia tê-lo conquistado. Ligando o charme, ela se oferece para mostrar ao Duque seu quarto, prometendo secretamente que irá conquistá-lo para si. O coração de Yulia acelera, emocionada com os elogios do Duque, mas sua alegria é breve. Velhas inseguranças ressurgem. Memórias sombrias de seu tempo no templo a assombram, com sussurros de que era uma fracassada, que não conseguia nem curar um resfriado. O peso esmagador de
seu passado a faz hesitar. O Duque Wolf, de repente, alcança e pega seu braço. O toque firme e investigativo a tira da memória dolorosa. Assustada, Yulia olha para cima ao ouvir seu nome. Os olhos dele estão cheios de preocupação. Ao olhar para o Duque, Yulia sente sua ansiedade derreter. É estranho, mas o olhar preocupado dele é suficiente para acalmar completamente seu coração acelerado. Mais tarde, naquela noite, Entanto, a preocupação volta com força. Celestia os colocou em quartos separados e Yulia está apavorada. E se ele tiver um ataque enquanto ela não está lá? Incapaz de suportar a ideia, ela corre em direção à porta, determinada a verificar como ele está, mas uma voz fria e cortante a para em seco. É Celestia, zombando que, para alguém tão inútil, Yulia é bastante boa em conquistar homens. A máscara amigável de Celestia despenca completamente. Deixando de lado a farsa, ela empurra Yulia para trás, gritando para que não fique arrogante. Apavorada, Yulia balbucia um pedido de desculpas do chão, mas a santa de cabelo rosa não terminou. Ela zomba que o vestido caro não combina com Yulia. Quando Yulia explica em voz baixa que foi um presente do Duque Wolf, a raiva de Celestia transborda. Pegando-a, ela sussurra que uma garota defeituosa deve saber seu lugar e ficar quieta. Seus olhos ardem com pura raiva e ciúmes. Com um sorriso distorcido, Celestia promete tirar tudo de Yulia antes de sair, em tempestade. Ela a deixa com um aviso frio. Yulia está proibida de sair do quarto sozinha. Apavorada, Yulia concorda timidamente. A porta bate com força, deixando-a tremendo no súbito silêncio. A sensação familiar de ser uma santa defeituosa crises sobre ela a lembram de sua incompetência. Mas então, uma imagem do sorriso gentil do Duque Wolf corta através de seu desespero. Uma pequena centelha de esperança surge na escuridão avassaladora. Ela lança um olhar para a janela, percebendo quão tarde está. A ameaça de Celestia ecoa em sua mente, mas a ansiedade de Yulia pelo Duque Wolf é muito mais forte. Decidindo que tudo ficará bem, desde que permaneça em silêncio, ela se move cautelosamente pelo corredor em direção ao quarto dele. Mas ao se aproximar da porta, um gemido de dor vindo de dentro faz seu sangue correr frio. É ele. Ele está tendo outro ataque, preso em um pesadelo. O Duque clama seu nome em desespero, esquecendo-se completamente do aviso de Celestia. Yulia abre as enormes portas com um impulso e corre para o seu lado, seu coração pulsando de medo. Yulia se apressa para o lado do Duque, tentando desesperadamente acalmá-lo. Mas perdido em sua agonia, ele apenas sussurra que não pode segurar mais. Antes que ela possa reagir, ele a puxa para baixo, seus lábios se encontrando em um beijo repentino e desesperado. Sem que soubessem, eles estavam sendo observados pela porta. Os olhos de Celestia ardem com ódio puro, enquanto ela sorri, murmurando que finalmente entende a situação. Quando ele se afasta, uma Yulia completamente aturdida fica sem fôlego, seu rosto intensamente vermelho, enquanto balbucia o nome do Duque. Da porta, Celestia observava com um sorriso distorcido. Seus punhos se birravam ao ver aquilo, convencida de que a impotente santinha estava usando seu corpo para seduzir o Duque. Uma sombria realização a atingiu. Até mesmo o lendário Duque de Gelo era apenas um homem, vulnerável à tentação. Uma risada gélida escapou de seus lábios ao ver seu caminho para a vitória. Com malícia em seus olhos, decidiu que mostraria a eles o devastador poder do charme de uma mulher madura. Ela jurou que tomaria tudo para si mesma. Na manhã seguinte, o Duque Wolf acorda, não em um pesadelo, mas com Yulia, dormindo tranquilamente ao seu lado. Um raro e gentil sorriso em seu rosto, enquanto ele acaricia suavemente seu cabelo. Quando ela finalmente acorda, está completamente confusa, balbuciando que adormeceu sem perceber. Em vez de sua habitual frieza, o Duque simplesmente lhe diz para não se preocupar. Ele a agradece sinceramente por ter ido até ele, admitindo que ela foi de grande ajuda. A memória do abraço apertado deles flecha em sua mente, deixando-a uma bagunça de rubor e gaguejo. Yulia diz ao Duque que está apenas feliz por ser útil. De repente, uma ideia a atinge. Já se passaram 2 semanas desde seu último episódio, o que significa que o ciclo está se alongando. Este é um grande avanço. Ela pede ansiosamente sua permissão para pesquisar o padrão, convencida de que pode encontrar uma solução melhor. O Duque concorda, mas Yulia entra em pânico internamente, percebendo que a pesquisa significa menos contato com ele. Justo então, ele pergunta calmamente se pode abraçá-la. Isso a deixa completamente atordoada e com o rosto vermelho. O Duque instantaneamente se retrai, um rubor se espalhando por seu rosto. Ele não consegue acreditar no que acabou de perguntar, mortificado por fazer tal pedido, quando ela não é sua amante. Mas Yulia simplesmente vê um homem vulnerável, ansioso por seu próximo episódio. Com uma expressão gentil, ela lhe diz que pode segurá-la sempre, que quiser. É para o melhor, ela argumenta. Uma boa maneira de ver como o contato físico muda o ciclo. Antes que ela possa
possa terminar o pensamento, ele a puxa para um abraço poderoso, sussurrando um sincero obrigado. O momento pacífico é destruído por uma batida repentina. A voz de Roman corta o silêncio da porta, anunciando que o café da manhã está pronto. Os dois imediatamente se afastam, completamente constrangidos, enquanto o Duque Wolf tenta manter a calma, dizendo a seu mordomo que estará lá em breve. Yulia rapidamente se desculpa. Seu coração acelera enquanto corre de volta para seu próprio quarto, com pânico por ter ficado confortável demais. Uma memória amarga flecha em sua mente. Um tempo em que ela foi a mandada ficar trancada. Uma mártir inútil e esquecida. Sua mente volta a uma horrível lembrança no templo. Os seguidores de Celestia a emboscam, escarnecendo que a mártir a convocou. Antes que Yulia possa processar o que está acontecendo, eles a empurram com força, fazendo-a cair no chão de pedra. Eles a jogam em uma cela escura com um homem tremendo incontrolavelmente. As mulheres a desafiam de forma zombeteira a curar o paciente, revelando que ele está em uma frenesi induzida por drogas. É um teste cruel, projetado por Celestia para humilhá-la publicamente e provar, de uma vez por todas, que ela é uma fracassada. Os seguidores de Celestia escarnecem, dizendo a Yulia que ouviram que ela tem ajudado o Duque. Eles exigem que ela prove seu poder no homem doente, agora. Yulia sabe que não pode curar doenças, mas uma centelha de esperança se acende dentro dela. Se ela puder ajudar o Duque Wolf, talvez consiga ajudar este homem também. Com determinação renovada, ela se ajoelha e coloca as mãos sobre o paciente. Pleiteia para que lhe seja permitido tratá-lo, mas os segundos se estendem em uma eternidade. Suas mãos não brilham. Está completamente inútil. Seu poder falhou novamente. A seguidora de Celestia sorri com a falha de Yulia, zombando dela com uma sugestão maldosa de tentar outros métodos para obter uma reação do homem. Em seguida, ela entrega um golpe devastador, afirmando que o precioso Duque provavelmente está se divertindo com a Lady Celestia neste exato momento. As palavras cruéis roubam o ar de Yulia. A mulher ri, declarando que Yulia não é mais necessária. Antes que consiga processar a traição, o paciente atrás dela solta um grito horrível e avança. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Duke Wolf lê calmamente seu livro, completamente alheio. Duke Wolf percebe que Yulia está ausente do café da manhã. Um pensamento que é rapidamente interrompido por uma batida à porta. É Lady Celestia. Ela entra no quarto, uma imagem perfeita de uma santíssima, e declara seu sincero desejo de ajudá-lo. A mente do Duque agita-se. Poderia uma grande santíssima como ela realmente quebrar sua maldição? Mas mesmo enquanto considera isso, seus pensamentos o traem, flashando para a imagem de Yulia. Antes que possa reagir, Celestia fecha a distância, colocando uma mão em seu peito. Ela proclama audaciosamente que S-E-R-A, ela quem lhe trará alívio. Mas a reação de Duke Wolf é instantânea e fria como gelo. Ele afasta a mão dela, ordenando que se afaste. Ele vira as costas para a Santíssima aturdida, com a mente acelerada. Por que o toque dela é tão repulsivo? Ele não se importa quando Yulia o toca. Por que o contato com a chamada Grande Santíssima se sente tão errado? Então, a resposta o atinge com absoluta clareza. Não tem nada a ver com seu título ou poder. Naquele momento, ele percebe que tem que ser Yulia. Somente ela. Enquanto a mente de Duke Wolf flashes para uma imagem gentil de Yulia, ele percebe que não pode fazer isso sem ela. De repente, seus pensamentos são destruídos. Lady Celestia, em trajes reveladores, envolve os braços ao redor dele por trás. Ela, ousadamente, oferece satisfazer suas necessidades, confiante de que pode fazê-lo dela. Mas o Duque é instantaneamente repelido. Ele range os dentes e ordena que ela o deixe em paz. Impassível à rejeição, Celestia se aproxima mais, recusando-se a acreditar que qualquer homem poderia resistir a seus encantos. Ela está completamente deturpando a situação. Em pura descrença, Celestia exige saber o porquê, mas o Duque Wolf não precisa de palavras. Com um empurrão poderoso, ele a joga para longe, fazendo-a desabar no chão. Sua decisão está tomada. A única pessoa de quem ele procura salvação é Yulia. Olhando para a desonrada santidade, ele informa friamente que seu comportamento é inadequado e pergunta se ela não tem vergonha. Em seguida, ele se vira e se afasta, deixando-a totalmente humilhada. Furiosa no chão, o choque de Celestia se transforma em pura raiva. Ela jura que nunca o perdoará. Com um sorriso perverso, Lady Celestia provoca Duke Wolf, declarando que Yulia não voltará para ele. O seu semblante frio se despedaça, enquanto ele exige saber o que ela quer dizer. A cena então muda para uma visão horripilante de pura caos. Homens gritam, perdidos em uma fúria violenta. No meio de tudo isso, uma mão se envolve ao redor do pescoço
pescoço de Yulia. Ela implora desesperadamente para que eles se acalmem, mas suas palavras são inúteis. Trancada e aterrorizada, ela percebe que eles estão longe, demais para ouvi-la, deixada completamente indefesa. Duke Wolf embarca em histeria, sua mente consumida pela aterrorizante visão. Ele corre pelos corredores, gritando desesperadamente o nome de Yulia. Em outro lugar, Yulia está em uma tempestade de lágrimas, derramando seu coração. Ela sabe que deveria estar feliz por o Duque finalmente poder ser curado, mas seu coração está partido. Flashbacks de seus momentos gentis juntos preenchem sua mente. Ela se apaixonou por ele, e um pensamento dolorosamente egoísta a domina. Mais do que tudo, ela queria ser a única a salvá-lo, e agora pode perder sua chance. O coração de Julia dispara em seu peito enquanto se encontra presa atrás de uma porta trancada. De repente, a fechadura clica e se abre. Rudolph está na porta, seu rosto se transformando da descrença para a fúria intensa. O sangue dele gela ao ver Lord Rival imobilizando Julia no chão, gritando seu nome. Rudolph não hesita. Ele invade a cela, agarra o nobre pela gola e o joga violentamente contra a parede. Julia solta um grito aterrorizado enquanto o caos se desenrola diante de seus olhos. Duke Wolf corre para o lado de Julia, cobrindo seus ombros trêmulos com sua jaqueta. Ele pede desculpas por estar atrasado. Entre lágrimas, Julia confessa que se sente inútil, incapaz de ajudar a alguém. O Duque a puxa para um abraço firme, dizendo que ela é a única que o tem salvado todo esse tempo e que ele precisa dela. Uma onda de alívio a inunda, mas o momento terno é breve. Os olhos de Duke Wolf ardem com uma fúria gelada enquanto ele lança um olhar fulminante para os espectadores. Sua voz é baixa e perigosa. Apavorada, a criada gagueja que há uma razão para tudo isso. De repente, sente-se Celestia e rompe, exigindo saber se seu plano foi executado corretamente. Seu timing é péssimo. A expressão de Duke Wolf se endurece enquanto ele junta as peças. Celestia foi a mentora de tudo. Sem hesitar, ele ordena a seus homens que a joguem, junto com seus cúmplices na masmorra. Celestia grita em indignação enquanto é arrastada, clamando das barras da cela que isso é imperdoável. Mais tarde, o Duque segura Julia perto, afirmando friamente que Celestia feriu sua santidade e prendeu pessoas que precisavam de ajuda. Isso, ele implica, é verdadeiramente imperdoável. A fúria de Duke Wolf é absoluta. Ele declara que o que Celestia fez é inaceitável e que vai relatar tudo às mais altas autoridades. Atrás das barras de sua cela, Celestia pode apenas encarar, incrédula. O Duque se vira para Julia, pronto para ir, mas ela pede que ele espere. Seus olhos caem sobre um prisioneiro trêmulo em outra cela, ajoelhado diante do homem. Ela explica gentilmente que não tem o poder de curá-lo. Colocando uma mão reconfortante em seu braço, ela o incentiva a cuidar de si mesmo até que um santo apropriado chegue. De volta ao seu quarto, Julia reflete sobre o turbilhão de eventos. Ela percebe que, quando Duke Wolf a segura, sua mente finalmente encontra a paz e seu corpo para de tremer. O grande templo sempre foi um lugar aterrorizante, mas ele a resgatou da crueldade de Celestia e disse que precisava dela. Assim que ela começa a se sentir segura, um pensamento doloroso surge em sua mente. E se o Duque e Celestia já estivessem intimamente envolvidos? A ideia a faz congelar. Reunindo coragem, ela hesitante pergunta se pode fazer uma pergunta. Yulia, nervosamente, pergunta se ele já recebeu seu tratamento dos outros santis. O olhar do Duque Wolf se escurece enquanto ele a observa. Ele declara que Yulia é sua única e verdadeira santis, explicando que seu corpo só aceitará o toque dela. Um sorriso malicioso brinca em seus lábios enquanto ele se inclina mais perto, perguntando se ela está curiosa sobre sua afirmação. Antes que ela possa processar suas palavras, ele toma sua mão e a pressiona contra seu sólido estômago, convidando-a a sentir a prova por si mesma. Yulia fica absolutamente impressionada e corando. O Duque Wolf se inclina mais perto, sua voz baixa, enquanto a desafia a sentir a prova por si mesma. O coração de Yulia dispara em seu peito, um profundo rubor colorindo suas bochechas. Mal conseguindo pensar, ela consegue uma pequena e hesitante concordância. O Duque não perde tempo. Ele pega sua mão e, com um movimento ágil, rasga sua camisa, revelando seus lábios perfeitamente esculpidos. Fixando seu olhar no dela, ele lhe faz um convite audacioso. Ela pode tocá-lo como quiser. Yulia só consegue olhar, completamente aturdida por sua ousadia. Sua mão trêmula enquanto hesitante estende os dedos, fazendo contato com seu estômago definido. Yulia imediatamente se afasta, um profundo rubor se espalhando por seu rosto ao perceber o quão forte ele é. O Duque se inclina mais perto, sua voz baixa e intensa. Ele explica que a poderosa reação de seu corpo está acontecendo por uma razão, e somente por uma razão, porque ela é a única tocando-o. Então, ele a pega completamente desprevenida, com um
suave pedido de desculpas, deixando a já confusa santidade totalmente perdida com suas palavras. O olhar intenso do Duque Wolf se fixa no dela, enquanto confessa que finalmente chegou ao seu limite. Antes que Yulia possa processar suas palavras, ele se inclina e a puxa para um beijo surpreendente. Sua mente fica atordoada, mas então uma poderosa realização a atinge. Ele a escolheu porque realmente precisava dela. Ela era a única no mundo que poderia curá-lo. Nesse instante, uma firme resolução se estabeleceu em seu coração. Ela decidiu que ficaria ao lado dele para sempre, sendo a única a salvá-lo de sua maldição. Enquanto se preparava para a viagem ao sul, a curiosidade de Yulia a dominou, e ela perguntou ao Duque sobre sua família. O Duque Wolf explicou que ele tem um irmão mais novo chamado Rudolf, que foi adotado pela família ducal do sul. Ele então revelou o verdadeiro propósito de sua visita. Ele ouviu alguns rumores inquietantes e precisava verificar pessoalmente como seu irmão estava. A expressão do Duque suavizou-se ao recordar carinhosamente seu irmão, um garoto adorável que sempre o seguia. Era um contraste gritante com o homem com quem ele estava preocupado agora. O Duque Wolf relembrou seu irmão mais novo, Rudolf, que costumava copiar tudo o que ele fazia. Uma memória afetuosa surgiu, lembrando-se de ter presenteado Rudolf com um livro, o qual o menino recebeu com pura alegria. Yulia sorriu, comentando que Rudolf devia adorá-lo. O Duque então revelou o verdadeiro peso de sua visita. A seleção para o próximo rei estava próxima. Ele explicou que, como Rudolf tem um direito ao trono, ele precisa que seu irmão se organize. A realização atingiu Yulia como um raio. Se seu irmão tinha direitos, o Duque também tinha. A carruagem parou em uma imensa propriedade sulista, deixando Yulia atônita com sua grandeza. Dentro, um jovem alegre correu para a frente, cumprimentando o Duque. Wolf, com um sorriso radiante. Ele gritou, "Irmão!" e o agradeceu por ter feito a longa jornada, puxando o estoico Duque para um abraço entusiasmado. Yulia observou a aparentemente doce reunião, mas a expressão do Duque Wolf permaneceu fria como uma folha de gelo. Ele não retribuiu o abraço. Sua voz estava baixa e séria ao se dirigir ao jovem homem pelo nome, Rudolf. A tensão era imediata e densa. O Duque Wolf não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Ele afirmou ter ouvido rumores sobre os movimentos políticos imprudentes de seu irmão e exigiu saber a verdade. Rudolf deu uma risada, chamando seu irmão de direto e tentando desviar da acusação com um sorriso charmoso. Ele insistiu que só estava cuidando de seu povo, mas o Duque não estava acreditando e exigiu uma resposta. O olhar de Rudolf então se voltou para Yulia, perguntando quem ela era, com um leve sorriso. O Duque Wolf anunciou que ela era sua santa pessoal, deslumbrante, tanto para Yulia quanto para seu irmão. Yulia se apresenta graciosamente, mas os olhos de Rudolf se estreitam com um sorriso travesso. Num piscar de olhos, o Duque Wolf a puxa para trás dele. Seu aperto é um aviso silencioso. O movimento possessivo só faz Rudolf rir. Ele pergunta de forma zombeteira ao irmão se ele já está brincando de rei. Com um tom afiado, Rudolf o lembra que a tradição dita que o grande santo serve àquele que está no trono. Ele questiona se o Duque esqueceu. Estupefata, Yulia processa a nova informação. Se a oficial santa pertence ao rei, o que isso a torna? Mais tarde naquela noite, Yulia se virou na cama, incapaz de dormir. As palavras de Rudolf ecoavam em sua mente. O grande santo pertence ao rei. Uma chocante realização a atingiu. Isso não era apenas uma briga familiar. O Duque Wolf tinha um direito legítimo ao trono. Ela o imaginou coroado e régio, um verdadeiro governante. Um pensamento a atingiu como um raio. Se ele se tornasse rei, ela não seria mais apenas uma santa pessoal. Ela se tornaria a grande santa do reino, para sempre ao lado dele. Mas sua doce fantasia rapidamente desmoronou. Uma horrível realização a envolveu. Se o Duque Wolf se tornasse rei, ele seria emparelhado com a oficial grande santa. A imagem dele com outra mulher surgiu em sua mente. Um futuro em que ela seria deixada de lado e se tornaria inútil novamente. O pensamento esmagador a fez apertar o peito com dor. Mas à medida que uma única lágrima caía, uma verdade mais profunda e inegável emergiu. Isso já não se tratava mais de seu papel. Ela estava simplesmente completamente apaixonada pelo Duque Wolf. O Duque Wolf contempla, sozinho, em seu grande banho. Sua mente é um turbilhão de pensamentos. A eleição real é um confronto direto entre ele e seu irmão, Rudolf. Ele nunca havia considerado se tornar rei, não enquanto sofria sob sua debilitante maldição. Mas então, uma nova possibilidade surge. Yulia. Ela possui o poder de quebrar maldições. Uma visão dela, radiante e poderosa, surgiu em sua mente. Ele percebe que se seu poder fosse despertar completamente, tornando-a uma grande santa, então todo o jogo poderia mudar a seu favor.
favor. Mas, enquanto o Duque Wolf relaxava, um pensamento sombrio cruzou sua mente. E se Yulia acabasse com outra pessoa? A ideia enviou um choque através dele. Ele fechou o punho em agitação. Tentando limpar a cabeça, ele se vestiu e saiu para a varanda. Para Samir, mas lá estava ela, em sua própria varanda, parecendo etérea à luz da lua. Ele estava completamente cativado, sussurrando seu nome. De repente, Yulia estremeceu. Ela o ouviu. Corando, gaguejou seu título, percebendo que ele estava bem ali. Aflita, Yulia exclamou que ele estava acordado. O Duque admitiu de forma awkward que só queria um ar fresco. Após um momento tenso em suas varandas, ele quebrou o silêncio chamando seu nome. Olhando para ela com intensidade sob a luz da lua, ele perguntou se ela gostaria de passear pela cidade no dia seguinte. Avançando para a manhã, os dois estavam explorando a cidade animada. Os olhos de Yulia brilhavam de maravilha com a linda paisagem urbana. Perto dela, o Duque Wolf só podia concordar, seu olhar suave enquanto a observava. Enquanto exploravam o mercado, Yulia teve uma realização surpreendente. Estava completamente apaixonada pelo Duque Wolf. Sacudindo isso para longe, ela avistou uma barraca com espetos de frutas deliciosas. O Duque, percebendo sua alegria, imediatamente comprou um para ela. Ao dar a primeira mordida, ele a observou com um sorriso gentil, dizendo que estava feliz que ela gostou. Sua expressão suave enviou um choque através do coração dela. Ele parecia mais bonito do que nunca. Assim que o Duque concordou que o passeio estava agradável, um guarda surgiu apressadamente pela multidão, empurrando e desequilibrando Yulia. Antes que Yulia pudesse cair, o Duque Wolf pulou para a ação, segurando-a firmemente em seus braços. Ele a manteve perto, sua expressão cheia de preocupação, enquanto perguntava se ela estava bem. Yulia, aflita, rapidamente se desculpou, seu coração acelerado pela proximidade deles. Em vez de soltá-la, o Duque segurou sua mão firmemente, afirmando que não poderia deixá-la cair novamente. Yulia o agradeceu em voz baixa, mas sua mente estava em turbulência. Esse simples ato de proteção apenas fez seus sentimentos por ele crescerem mais fortes, e ela se sentia impotente para parar. Seu momento romântico foi interrompido quando um mendigo atravessou a multidão, snatching the fruit skewer right da mão de Yulia. Antes que ela possa protestar, Duque Wolf declara que irão persegui-lo. A busca os leva a um beco sombrio, um forte contraste com o mercado animado. Yulia fica horrorizada com a destituição ao seu redor. Justo quando o Duque percebe a dura realidade de seu domínio, um grito furioso ecoa. Um balde voa pelo ar, indo direto em direção a uma Yulia desprevenida. Uma multidão furiosa o cerca, gritando sobre impostos insuportáveis e baixos salários. Yulia entra em pânico, completamente perdida sobre o que fazer enquanto a situação se agrava. Duque Wolf, no entanto, avança calmamente para o meio da confusão. Ele pergunta o que está acontecendo. Um homem o acusa, com raiva, de aumentar os impostos apenas para expandir seu próprio território. Impassível, o Duque pede que se acalmem, explicando que existem maneiras adequadas para que suas opiniões o alcancem. Yulia o observa, admirada, percebendo que ele é um líder maravilhoso, que realmente escuta seu povo. Ele é perfeitamente adequado para reinar. Enquanto Yulia o observa, uma triste realização a atinge. Um homem tão capaz pode um dia se tornar rei, e se isso acontecer, eles serão forçados a se separar. Determinada a não ser um obstáculo em seu futuro, ela toma uma decisão difícil. Ela deve suprimir seus sentimentos antes que eles fiquem mais fortes. Quando Duque Wolf se volta para ela pedindo desculpas pela demora, Yulia simplesmente sorri e lhe diz para não se preocupar com isso. Finalmente, eles chegam a uma propriedade luxuosa, onde um nobre chamado Rudolf os aguarda. Dentro da suntuosa mansão, Duque Wolf confronta Rudolf sobre os problemas da cidade, advertindo-o de que o povo está à beira de um levante. Rudolf, no entanto, descarta casualmente as preocupações de seu irmão, dizendo com confiança que ele resolverá isso à sua maneira. Irritado com sua indiferença, a frustração do Duque é clara. Então, com um sorriso astuto, Rudolf muda completamente de assunto. Ele pede ao irmão para entregá-lo a Yulia. A expressão do Duque instantaneamente se torna fria. Ele rejeita furiosamente a ideia, declarando que nunca irá entregá-la. Rudolf sorri descaradamente, anunciando que se apaixonou por Yulia no momento em que a viu. Ele então pergunta zombeteiramente ao seu bondoso irmão para simplesmente entregá-la. Um flashback revela que isso não é novidade. Rudolf sempre desejou o que pertencia a Wolf. A expressão do Duque escurece. Ele percebe que para proteger o que é seu, precisa de poder absoluto. Ele deve se tornar o rei, ou alguém como Rudolf poderia levar Yulia dele.
Cerrando os punhos, o Duque Wolf faz um juramento mortal. Ele nunca a deixará ir. Seu irmão acaba de selar seu próprio destino. Sozinha em seu quarto luxuoso, Yulia não consegue afastar a preocupação com Duque Wolf. A tensa confrontação com seu irmão deve ter custado caro a ele. De repente, sua porta se abre com força. Antes que ela possa reagir, Duque Wolf está lá. Ele avança pelo quarto e a puxa para um abraço desesperado, chamando seu nome. Estupefata com o contato repentino, Yulia sussurra seu nome de volta, sentindo seus braços apertados em torno dela. Mas sua mente corre com um único pensamento de pânico. Ela não deve se permitir apaixonar-se ainda mais por ele. Entrando em pânico, Yulia tenta reprimir seus sentimentos crescentes, mas não há jeito. Ela gentilmente empurra Duque Wolf para longe, criando distância entre eles. Confuso com sua ação repentina, ele pergunta o que está errado. Ela insiste que não é nada, mas o momento intenso é quebrado quando ele anuncia que está cansado. O Duque diz que vai descansar. Depois de se despedir com um suave "até amanhã", Yulia fecha a porta. Ela força a si mesma a acreditar que é assim que as coisas devem ser, mantendo-o a uma distância segura. Yulia endurece seu coração, prometendo focar apenas em seus deveres como sacerdotisa e nada mais. Mas na manhã seguinte, a atmosfera está pesada com uma tensão não falada durante o café da manhã. Um profundo silêncio constrangedor paira entre ela e Duque Wolf. Ele imediatamente percebe que algo está errado. Ela está muito quieta. Ele lembra de como ela costumava iluminar o ambiente, sempre radiante, elogiando como a comida era deliciosa. Agora, ela come sem uma palavra, sua alegria habitual completamente desaparecida. O Duque não consegue evitar notar que o espírito alegre dela desapareceu completamente. O tenso café da manhã é interrompido quando Rudolf, o irmão do Duque, irrompe, trazendo notícias terríveis. Um tumulto irrompeu na cidade e ele precisa de ajuda. O coração de Yulia afunda. Os piores medos do Duque se tornaram realidade. Rudolf rapidamente planeja transformar o quarto em uma estação de primeiros socorros, pedindo a ela que trate os feridos. Ele ordena que Duque Wolf vá verificar a cidade, mas o Duque imediatamente rejeita a ideia. Olhando diretamente para Yulia, ele declara que ela irá no lugar dele. Ela só consegue encarar, incrédula, sua ordem chocante. Rudolf, ignorando a tensão no ar, apenas sorri e lhe diz para acompanhá-lo. Ela concorda, relutante, mas antes que possa dar um passo, a mão do Duque Wolf se estica e agarra seu braço. Ele a puxa com força de volta para seu lado, afastando-a de seu irmão atordoado. Sem dizer uma palavra, o Duque fecha a pesada porta, trancando Rudolf para fora do quarto. Ele deixa claro que Yulia não irá a lugar algum, e certamente não sem ele. Nas ruas, Duque Wolf recebe um relatório urgente. Os tumultos terminaram e os feridos estão a salvo. Aliviado, sua mente imediatamente salta para Yulia, e ele decide voltar correndo. Enquanto isso, Yulia finalmente termina de tratar todos. Seus pensamentos vagam para o bem-estar do Duque. De repente, Rudolf aparece, cumprimentando-a com um largo sorriso amigável e elogiando seu trabalho duro. Yulia fica surpresa ao vê-lo, mas a expressão alegre dele rapidamente desaparece. Seu tom muda, ficando sério, enquanto chama seu nome mais uma vez. Seu comportamento amistoso se esvai em um instante. Rudolf elogia Yulia, chamando-a de grande, bondosa e carinhosa santa. Ela, envergonhada, tenta negar os elogios, mas a atitude amigável dele desaparece de repente. Seus olhos se tornam sérios enquanto ele pega sua mão, fazendo com que ela deixe cair um rolo de bandagens de choque. Olhando diretamente para ela, ele pede que Yulia se torne sua santa pessoal. Ela o encara, completamente aturdida com seu pedido. Mas eles não estão sozinhos. De uma porta entreaberta, Duque Wolf tem observado toda a troca, e sua expressão é pura frieza. À medida que Duque Wolf assiste a cena se desenrolar, uma visão horrível irrompe em sua mente. Ele vê Rudolf abraçando Yulia, e seus pensamentos ecoam um desejo arrepiante. Ele deseja o que seu irmão tem. O ataque psíquico envia um jorro de pura agonia pelo Duque. Ele recua da porta, segurando o peito, enquanto uma onda de calor o sobrecarrega. O pânico se instala ao perceber que sua condição está se agravando em público. A mente dele grita um único pensamento desesperado. Ele precisa chegar até Yulia. Precisa encontrá-la agora. A visão horripilante do Duque se torna realidade quando ele vê Rudolf puxar Yulia para um abraço apertado. O cenário confirma seus piores medos e ele se afasta, de coração partido. Finalmente, ele entende que ela o estava evitando o tempo todo. Mas
Antes que ele consiga processar a dor, Yulia empurra Rudolf com toda a sua força. Ela o encara, sua voz ressoando com absoluta convicção. Ela declara que é a santa pessoal do Duque Wolf. Sua lealdade não está à venda. Ela pertence a ele e somente a ele. Yulia rejeita Rudolf, afirmando que não pode corresponder aos sentimentos dele. Sua mente já está em outro lugar. Preocupada, ela pergunta onde está o Duque Wolf. O mordomo Roman confirma suas suspeitas, explicando que o Duque saiu de repente e ele tem procurado por ele em toda parte. Rudolf tenta tranquilizá-la, sugerindo que seu irmão estará bem, mas Yulia o interrompe com um não firme. Seus olhos queimam com determinação, enquanto declara que será ela a encontrar o Duque Wolf. Ela não está pedindo permissão. O Duque Wolf corre pela floresta, seus pulmões ardendo enquanto se empurra ao limite. Ele colapsa contra uma árvore, desesperado para esconder sua condição em deterioração de todos. Mas, assim que pensa que está a salvo, uma dor psíquica aguda explode em sua mente, mostrando-lhe uma visão dos olhos furiosos de Lady Celestia. A agonia é avassaladora. Seus pensamentos gritam por Yulia, desesperados pelo alívio que apenas seu toque pode trazer. Ele lembra da presença calmante dela, mas um profundo conflito o detém, atormentando-o com a própria memória que poderia salvá-lo. O Duque Wolf sofre com a dor de sua maldição, que não se compara à angústia de seus pensamentos. Ele acredita que Yulia o está evitando, mas então uma doce memória do rosto dela corta a agonia. Naquele instante, ele percebe que a maldição não importa mais. Ele segura a cabeça, sobrecarregado pela pura e inegável verdade que finalmente veio à tona. Ele a ama. Enquanto essa revelação o consome, Yulia corre pela floresta, sem fôlego. Ela se empurra ainda mais. Finalmente, ao perceber algo importante, Yulia chama desesperadamente pelo nome dele. Enquanto corre pela floresta, uma poderosa realização a atinge. Ela aceita que, mesmo que estejam destinados a se separar um dia, Duque Wolf é tudo para ela agora. Ele é o único que ela tem. Com um propósito renovado, ela grita seu nome na floresta. O som encontra seu alvo. Duque Wolf olha para cima, completamente atordoado. Ele respira seu nome, confuso com a presença dela. Tenta se fortalecer, determinado a enfrentar seu sofrimento sozinho, e a empurrar Yulia para longe, para o bem dela. Duque Wolf a avisa freneticamente para ficar longe, mas Yulia afirma firmemente que não pode fazer isso. Ela se ajoelha diante dele. O Duque interpreta erroneamente suas intenções. Diz que ela não precisa se forçar a tocá-lo só porque é uma santa. Acredita que ela está repulsada por sua condição. Mas Yulia já teve o suficiente de palavras. Ela interrompe-o, segurando delicadamente o rosto dele entre as mãos. Antes que ele possa processar o que está acontecendo, ela se inclina e pressiona os lábios nos dele, chocando-o em silêncio. Quando Yulia se afasta do beijo, uma memória surge. Nunca foi que ela não o quisesse. Duque Wolf, ainda atordoado pela intimidade repentina, agarra seu pulso, incrédulo. Mas ela ainda não terminou. Antes que ele possa protestar ou empurrá-la para longe novamente, ela o puxa para um abraço apertado e decidido contra uma árvore próxima. Completamente sobrecarregado por seu afeto, o Duque sussurra que quer segurá-la. Com um sorriso sereno, Yulia lhe dá um simples e suave sim, finalmente aceitando tudo entre eles. Yulia declara suavemente que é exatamente por isso que está ali, cercada por um mar de rosas em flor. Ela o puxa para outro beijo terno e significativo. Uma onda avassaladora de emoção a invade, algo muito poderoso para palavras. Ela sabe que o tempo que tem juntos pode ser limitado, mas isso não importa agora. Tudo o que importa é este momento. Ela lhe implora, para deixá-la ficar ao seu lado. Ao ver sua devoção inabalável, a resistência do Duque finalmente derrete. Ele diz que Yulia não é um objeto e a puxa protetivamente para seus braços. Avançando, Yulia deixa claro que não é prêmio de ninguém. Ela diz firmemente a Rudolf que está ao lado do Duque por sua própria vontade. Ao ouvir suas palavras, o Duque simplesmente concorda, entendendo-a completamente. O nobre de cabelos prateados lança um olhar arrogante para o Duque Wolf, chamando-o de irmão e dizendo que o verá no próximo festival. Mas quando a porta da carruagem se fecha com força, sua máscara de amizade escorrega. Seus pensamentos internos revelam uma promessa sombria. Um dia ele tomará tudo do Duque. À medida que a carruagem se afasta, Yulia, confusa, se volta para o Duque. Ela hesita e pergunta sobre o que é esse festival. Uma sensação de inquietação se abate sobre ela. No caminho, o Duque Wolf explica que o festival é o maior evento do país, realizado na capital real. Yulia se lembra de ter ouvido sobre isso de sua mãe. É uma reunião sagrada, onde pessoas santas rezam pelo reino. O Duque confirma, acrescentando que é uma celebração animada,
com muitas barracas. Ao pensar nisso, o rosto de Yulia se ilumina e ela praticamente vibra de excitação. Ao notar sua reação intensa, o Duque chama seu nome. Sem aviso, ela se inclina para seu espaço pessoal, exclamando alegremente que adoraria ir. Atônito com seu entusiasmo, o Duque Wolf mergulha em pensamento. Ele admite para si mesmo que não frequenta um festival há anos por causa de sua maldição debilitante. Mas então, uma realização o atinge. Se é uma reunião de santos, pode haver uma pista para finalmente quebrá-la. Uma nova resolução se instala sobre ele. Ele gentilmente pega a mão de Yulia em sua, seu olhar suavizando enquanto promete que este ano estará lá com ela. Olhando para as mãos unidas, ele pergunta se devem ir. O rosto de Yulia se ilumina enquanto ela aceita entusiasticamente seu convite. Mais tarde, eles caminham pelas movimentadas ruas da cidade e ela está absolutamente cativada com as vistas, exclamando que é incrível. Amusado por sua maravilha infantil, o Duque diz que isso é nada comparado ao dia do festival. Ele promete que será ainda mais bonito. Incapaz de conter sua excitação, Yulia declara que não pode esperar. Notando seu interesse em uma boutique próxima, o Duque pergunta se ela gostaria de dar uma olhada, e ela concorda ansiosamente. Enquanto caminham, os olhos de Yulia se fixam em um colar roxo brilhante. Pensando que é absolutamente adorável, o Duque silenciosamente concorda. Ele imagina que ficaria perfeito nela. Mas um segundo depois, a atenção dela é completamente roubada por um prato delicioso de massa na vitrine de um restaurante. Divertido, o Duque Wolf se oferece para trazer um pouco depois. De repente, Yulia para bruscamente. Um deslumbrante vestido lavanda está em exibição, e ela está totalmente fascinada. Ela se perde em um devaneio, imaginando-se no baile e dançando a noite toda com o Duque naquele vestido. A voz do Duque Wolf traz de volta à realidade. Ele pergunta se ela quer experimentar o lindo vestido. Yulia se espanta, completamente confusa. Ela insiste que estava apenas olhando, não que realmente quisesse. Uma onda de culpa a atinge. Eles deveriam estar investigando a maldição dele, não se distraindo com vestidos bonitos. Determinada, ela agarra o braço dele e insiste que eles vão procurar por pistas. Mas enquanto caminham, o Duque nota que não há nenhum clérigo. Por perto ainda, lembrando que o festival ainda está a 2 semanas de distância. Yulia concorda, um pouco decepcionada. Yulia se refoca em sua missão, prometendo fazer o seu melhor para investigar assim que o festival começar. O Duque Wolf a agradece, um sorriso caloroso se espalhando pelo seu rosto. Ele está profundamente emocionado com o quanto ela está se esforçando. Embora saiba que é seu dever, ele não pode deixar de se sentir feliz, esperando que ela esteja fazendo tudo por ele. De repente, a atenção de Yulia é capturada por uma magnífica fonte, e ela exclama o quão linda ela é. O Duque concorda, embora seu olhar esteja fixo apenas nela. Ele sabe que não pode contar a ela seus verdadeiros sentimentos ainda. Uma mulher em um vestido rosa se aproxima, perguntando se ele é o Duque Wolf. Assim que ele confirma sua identidade, outro homem grita seu nome, surpreso por ver o recluso nobre na capital. Em um instante, uma enorme multidão os envolve, desesperada por um olhar. Yulia fica completamente pega de surpresa, sendo empurrada e pressionada pela multidão que se agita. Derrubada pelo caos, ela se vê separada do Duque. Agora sentada sozinha em um banco, ela observa a fúria e percebe quão famoso o homem que ela serve realmente é. Observando o Duque ser cercado por admiradoras elegantes, Yulia suspira. Seu divertido passeio com ele estava oficialmente acabado. Uma mulher particularmente bonita na multidão chama-te a atenção dela. Uma onda de insegurança a invade, mas ela rapidamente se recompõe. Apertando os punhos com um novo propósito, ela decide que faria o seu melhor, não importa o que acontecesse. Justo então, uma voz suave a cumprimenta. Ela se vira e vê um homem com longos cabelos escuros e óculos. Confusa, ela pergunta quem ele é. O homem sorri e se apresenta como Elliot, um sacerdote. O misterioso sacerdote vai direto ao ponto, perguntando a Boss Yulia se ela conhece alguém que esteja amaldiçoado. Ela fica completamente perplexa, exigindo saber como ele poderia saber sobre o Duque. Elliot responde calmamente que ele é conhecedor dessas coisas. Pensando que ele pode ter a resposta, Yulia pergunta desesperadamente se ele pode quebrar uma maldição. Ele explica que isso é impossível para ele. Uma maldição só pode ser quebrada por quem a lançou ou por alguém com um poder sagrado realmente especial. Essa nova informação deixa Yulia perdida em pensamentos. O sacerdote explica que, embora seja raro, existem pessoas com poderes especiais, algumas até mais potentes que um grande santo. Ao ouvir isso, as esperanças de Yulia se despedaçam. Ela aperta os punhos, percebendo que não consegue quebrar a maldição do Duque sozinha. Vendo sua decepção, Elliot diz para ela não ficar tão abatida. Ele gentilmente segura a mão dela e se inclina mais perto, prometendo que pode ajudar, se ela explicar a situação em detalhes. Yulia olha para cima, chocada
chocada, perguntando se ele está falando sério. Com um sorriso calmo, ele confirma que sim. Do outro lado do jardim, o Duque Wolf avista Yulia com um homem estranho. Seus olhos se estreitam ao ver o sacerdote segurando a mão dela. Um flash de irritação cruza seu rosto. Desculpando-se abruptamente, ele começa a se espremer pela multidão, murmurando desculpas enquanto avança. Ele chama pelo nome de Yulia, fazendo-a se virar em surpresa. Em um instante, o Duque está diante deles, com uma expressão furiosa. Ele agarra o pulso do sacerdote, puxando sua mão para longe de Yulia e exigindo saber qual é o negócio dele com sua santa. O sacerdote levanta as mãos, com um sorriso astuto, perguntando brincando ao Duque Wolf se Yulia é sua santa pessoal. A raiva do Duque aumenta, e ele exige saber quem é esse homem. Mas antes que ele possa obter uma resposta, Yulia explica animadamente que esse sacerdote é um especialista em maldições. Com um sorriso confiante, Elliot confirma suas palavras. Ele então faz uma proposta audaciosa. Se o Duque permitir que ele examine seu corpo, pode ser que consiga descobrir algo útil. Uma aura sombria e ameaçadora começa a irradiar do Duque. O rosto do Duque se endurece, questionando se realmente pode confiar nesse sacerdote suspeito. De repente, Yulia agarra suas mãos. Seus olhos brilham de esperança. Ela insiste que finalmente encontraram uma pista para quebrar a maldição e implora para que ele deixe o homem dar uma olhada. Diante de seu apelo desesperado, o Duque atônito não consegue dizer não e, relutantemente, concorda. Mais tarde, um Duque sem camisa senta-se ansiosamente em sua cama. O sacerdote entra com um sorriso educado, pedindo desculpas pela espera antes de instruí-lo sobre onde se posicionar para o exame. O sacerdote começa sua avaliação, admirando abertamente o corpo impressionante do Duque Wolf. Ele traça um dedo ao longo dos músculos do Duque, murmurando sobre quão sedutor isso é. Um Duque envergonhado grita, pedindo para parar. Ele pergunta ansiosamente se o homem pretende tocá-lo em todo lugar. Com um sorriso calmo, o sacerdote confirma que ele deve examinar cada parte de seu corpo para encontrar a maldição. Escutando atrás da porta, uma Yulia com o rosto vermelho escuta tudo, completamente envergonhada pela conversa, sugestiva que se desenrola dentro do quarto. Do lado de fora, o rosto de Yulia fica ruborizado ao ouvir sons estranhos vindo do quarto do Duque. Seu coração dispara no peito enquanto se pergunta o que pode estar acontecendo. De repente, o sacerdote abre a porta, e seus olhos pousam sobre o Duque, que está sem camisa e envergonhado, sussurrando seu nome em um estado de atordoamento. Yulia surta, exigindo saber o que o sacerdote estava fazendo. O Duque explica rapidamente que o homem apenas tocou nele um pouco. Com um sorriso calmo, o sacerdote então se vira para Yulia, anunciando que precisa examiná-la em seguida. O sacerdote declara que é a vez de Yulia, afirmando que precisa confirmar seu poder divino. Ele se coloca atrás dela e coloca as mãos em seus ombros. Ela congela em antecipação. Em outro lugar, um inquieto Duque Wolf anda de um lado para o outro, ansioso, se perguntando se ela está bem sozinha com aquele homem. De repente, o sacerdote não está mais avaliando seu poder, mas dando a ela uma intensa massagem nos ombros, exclamando como é boa. Um momento depois, ele dá um passo para trás e diz que está acabado. Yulia parece completamente atordoada ao agradecê-lo, ainda processando a experiência bizarra. O padre anuncia que o exame está completo. Com um olhar sério, ele admite que a maldição do Duque Wolf é poderosa demais para que ele lide diretamente. Em vez disso, ele apresenta um pequeno frasco cheio de um líquido roxo brilhante. Yulia observa, confusa, enquanto o padre explica que é um medicamento especial projetado para suprimir a maldição. Ele aconselha o Duque a tomá-lo quando sua condição piorar. Estupefato, o Duque comenta que nunca soube que tal coisa existia. Seus olhos estão fixos na garrafa, como se ela guardasse sua última esperança. Mas o padre não terminou. Com um sorriso astuto, ele anuncia que também fortaleceu um pouco o poder de Yulia. O Duque e Yulia o olham em choque, perguntando se ele está falando sério. O padre explica que o poder divino dela estava essencialmente entupido, então ele se deu ao trabalho de abrir as comportas. Como se fosse um sinal, uma aura azul brilhante irrompe das mãos de Yulia. Ela observa em total admiração o poder que nunca soube que possuía. O Duque fica hipnotizado, sussurrando que é incrível. Sobrecarregada, Yulia agradece ao padre profusamente. Ela está radiante, absolutamente extasiada por agora poder ser ainda mais útil ao Duque Wolf. O padre então sugere que ela investigue a maldição mais a fundo, usando documentos na biblioteca, e ela decide ansiosamente ir no dia seguinte. Depois de prometer ao Duque
Duque que manterá sua condição em segredo, o padre se vira para sair. Mas ao partir, seu comportamento amistoso desaparece. Ele percebe que ela deve ser a santidade imperfeita de que ouviu falar. Observando-o partir, o sorriso de Yulia desaparece, enquanto uma expressão de choque súbito cruza seu rosto. Nervosamente, Yulia chama seu nome. O Duque Wolf a puxa subitamente para um abraço apertado por trás. Ela está completamente confusa, perguntando do que se trata. Mas o Duque está furioso, arrependido, percebendo que nunca deveria ter deixado ela sozinha com o padre. Uma suspeita sombria atravessa seu rosto, enquanto ele imagina o pior. Segurando seus ombros, ele a vira para encará-lo. Sua expressão é mortalmente séria. Ele exige saber exatamente como o padre conduziu seu exame sobre a gagueira dela. Yulia tenta explicar que o padre apenas tocou seus ombros, mas o Duque Wolf não está ouvindo. Com um puxão repentino, ele a puxa completamente para fora de equilíbrio. Ela grita ao tombar para trás em um sofá próximo, olhando para cima, confusa. O Duque a observa com um olhar intenso. Ele se desculpa, admitindo que realmente não consegue se segurar mais. No dia seguinte, Yulia chega à biblioteca da capital real e fica completamente impressionada com seu tamanho. Enquanto se pergunta por onde começar a busca por documentos sobre a maldição, alguém de repente agarra sua mão. Ela se vira, assustada, e encontra o Duque Wolf segurando-a firmemente. Um rubor aparece em seu rosto enquanto ela chama seu nome, confusa. Ele a observa com um olhar suave, mas determinado, explicando que não gostaria que eles se separassem. É claro que ele não tem a menor intenção de deixá-la fora de sua vista. Enrubescida, Yulia concorda em ficar ao lado do Duque Wolf. Seu foco rapidamente se desloca de volta para a missão, mas a quantidade de livros é esmagadora. Ela sente uma onda de desesperança, murmurando que não consegue encontrar nada relevante entre as prateleiras infinitas. Ainda assim, ela se recusa a desistir, convencida de que a resposta deve estar escondida em algum lugar naquela biblioteca. Justamente então, seus olhos pousam em um único livro empoeirado, guardado em uma prateleira alta. A esperança brilha em seu olhar enquanto ela se estica para alcançá-lo, perguntando-se se esta é a pista que eles têm procurado. Yulia abre o tomo empoeirado, seus olhos percorrendo o texto antigo. Ele fala de um demônio sinistro que governa a luxúria, um que se alimenta dos corações dos mortais. Essa criatura atrai suas vítimas para sonhos encantadores, prendendo-as em um doce sono eterno. O livro adverte que aqueles apanhados em seu domínio eventualmente perdem o caminho de volta à realidade, tornando-se perdidos para sempre. Justamente quando a esperança parece desvanecer, uma nota crucial revela seu próximo destino: os arquivos do antigo grande templo, onde os segredos para dissipar a maldição estão escondidos. A voz do Duque Wolf corta a concentração de Yulia, perguntando se ela encontrou a resposta. Ela olha para cima, confirmando que o próximo destino é o antigo grande templo, e pergunta se ele conhece o lugar. A expressão dele escurece enquanto ele explica as más notícias. O que antes era o grande templo, agora se tornou uma zona proibida, completamente interditada. A esperança de Julia se despedaça ao atingirem mais um beco sem saída. Mas, assim que ela afunda em derrota, o Duque se inclina para mais perto, um brilho determinado nos olhos. Ele não estava disposto a deixar que uma simples regra os impedisse. Justo quando os ânimos de Julia se afundam, o Duque revela uma brecha crucial: o templo. Proibido não está sempre interditado. Uma vez por ano, ele serve como o local para a seleção do grande santo. Julia se lembra de ter ouvido rumores sobre o evento, mas nunca soube sua localização. O Duque acrescenta um detalhe importante: a presença da realeza é obrigatória para testemunhar o julgamento. Um sorriso maroto aparece em seus lábios ao explicar que isso significa que ele tem um motivo legítimo para entrar no antigo grande templo. Uma onda de emoção invade Julia, iluminando seu rosto, com renovada esperança. Mas a expressão do Duque se darken, como ele aponta uma grande falha em seu plano. Mesmo que consigam entrar no templo, não sabem onde estão os arquivos e não conseguirão se mover livremente. O breve momento de esperança se despedaça, e os dois entram em pânico. Mais tarde, naquela noite, Julia confirma que sua pesquisa mostra o quão problemática é a maldição. O Duque oferece um sorriso reconfortante, insistindo que tudo ficará bem enquanto ela estiver ali. Ele fortalece sua determinação de quebrá-la, mas uma dor intensa o atinge repentinamente, e ele desmaia. Julia entra em pânico ao ver o Duque Wolf desabar, percebendo que ele está tendo outra convulsão. Um pensamento aterrador a atinge. Os ataques estão acontecendo com mais frequência, mas desta vez é diferente. Em vez de sucumbir à dor, o Duque a olha com uma desespero crua. Ele sussurra seu nome, puxando-a para um beijo profundo e inesperado. O mundo derrete em uma névoa suave e onírica, enquanto ele a segura apertado, cercado por uma visão de flores em flor. Ele implora que ela o deixe segurá-la novamente naquela noite. Julia concorda com seu pedido, puxando-o para um abraço apertado, mas o momento de paz se despedaça rapidamente.
ambiente. Ela sente uma mudança gélida. A maldição está atingindo mais forte do que nunca. O Duque se agarra a ela, sua respiração pesada e ofegante, enquanto ele luta contra a dor intensa. Ele se pergunta desesperadamente por que a purificação dela não está funcionando. Em um movimento desesperado, Yulia lembra de uma medicina que recebeu de um padre. O Duque se contorce em agonia. Ela rapidamente derrama a poção em sua boca. Em outro lugar, o mesmo padre está sentado em frente a um nobre arrogante, desfrutando de um banquete luxuoso. O nobre sorri, perguntando se a medicina funcionou. O padre confirma que sim, revelando um segredo sombrio. Ele não forneceu uma cura, mas uma poção projetada para fortalecer a maldição. Ele levanta seu copo, ansioso para ver os resultados de sua traição. O padre ardiloso sorri, revelando ao nobre que incluiu um pequeno bônus na poção. Ele descarta isso como um hobby pessoal, claramente apreciando o caos que está prestes a desencadear. De volta ao quarto do Duque, os efeitos da poção atingem com força. Yulia observa em descrença, percebendo que a medicina não funcionou. Em vez disso, o Duque Wolf está se transformando bem diante de seus olhos. A dor agonizante finalmente diminui, e o Duque Wolf recupera a consciência. Mas algo está muito diferente. Yulia fica atônita, apontando as orelhas fofas de animal que brotaram de sua cabeça. Abalada pela culpa, ela se desculpa por ter lhe dado a poção suspeita. O Duque rapidamente lhe diz que não é culpa dela. No entanto, Yulia não consegue evitar sentir-se responsável, mesmo que a estranha medicina tenha conseguido parar a perigosa convulsão. O Duque Wolf se senta, com uma expressão sombria. Ele diz a Yulia que, por alguma razão, sente a maldição crescendo mais forte dentro dele. Uma onda de temor a invade. Se ele estiver certo, seu poder sozinho não será suficiente para protegê-lo por muito mais tempo. O Duque decide que precisam encontrar uma cura rapidamente, sugerindo que pesquisem os arquivos do grande templo em busca de pistas. Uma ideia se forma na mente de Yulia. Com determinação renovada, ela anuncia que participará da cerimônia de seleção da Grande Santa, a única maneira de conseguir entrar. Rudolf está completamente atônito com o anúncio repentino de Yulia, incapaz de processar seu plano ousado. A cena muda para a festa de abertura do festival luxuoso. Vestida com um lindo vestido azul, Yulia olha ao redor, em pura admiração, admitindo que nunca havia experimentado nada parecido. O Duque Wolf, elegante em seu traje formal, sorri calorosamente. Ele diz a ela que faz tempo que não vive algo assim, mas ele fica feliz por poder ir com ela. Mesmo assim, Yulia mantém o foco em seu objetivo. Ela analisa a multidão, sabendo que sua concorrência para o teste da santidade está por perto. Uma voz alegre corta a multidão. Um homem de cabelo azul claro saúda o Duque Wolf como irmão, radiante de alegria com o reencontro. O Duque, no entanto, não está contente. Ele lança um olhar frio para o homem. Atrás dele, Yulia reconhece o recém-chegado como Lord Rudolf. Rudolf apenas ri, dizendo ao Duque para não fazer uma cara tão assustadora em uma festa. Nesse momento, algumas damas o chamam. E com um último aceno, Rudolf promete vê-las mais tarde antes de se afastar casualmente na multidão. Com um suspiro, o Duque Wolf pergunta a Yulia se ela está com sede, oferecendo-se para pegar bebidas para ambos. Ela agradece, observando-o ir, pensando em como ele está incrível ao se dirigir para as bebidas. No entanto, ele é imediatamente interceptado por um grupo de mulheres nobres. Os olhos de Yulia se estreitam ao reconhecer a que lidera o grupo, Lady Rival. A mulher dá ao Duque um olhar presunçoso, perguntando de forma insinuante se sua aparição surpresa no festival significa que ele está fazendo um jogo pelo trono. As palavras dela pairam no ar, transbordando de acusação. Lady Rival não perde tempo, perguntando ousadamente ao Duque Wolf se ele a tornará sua esposa oficial. Ela se mostra confiante em sua beleza e linhagem. Yulia fica atordoada quando ele a rejeita de forma categórica. Não. Disposta a desistir, ela insiste, oferecendo-se como uma candidata de destaque para a mão dele. Ao observar isso, o coração de Yulia despenca. Uma fria realização a atinge como um raio. Se o Duque assumir o trono, não é apenas a posição de santo que todos estão disputando. O assento de rainha também estará em jogo. Yulia murmura para si mesma sobre quão popular o Duque é. De repente, uma voz familiar chama seu nome. É Lord Rival, cumprimentando-a com um sorriso ardiloso. Ele aponta para a expressão desconfortável em seu rosto, mas ela rapidamente nega. Rival explica que é natural que as damas persigam um homem tão próximo do trono, mas então ele se inclina, sussurrando para que ela não se preocupe. Ele a assegura que, apesar da atenção de outras mulheres, Duque Wolf só tem olhos para ela. Yulia fica aturdida com sua observação direta, envergonhada pela sinceridade dele. Ela percebe que Lord Rival enxergou claramente seu verdadeiro sentimento. Ele totalizou os sentimentos dela em relação ao Duque. Com um sorriso agradecido, ela o agradece por suas palavras gentis.
mas o momento é destruído por uma voz aguda e condescendente chamando seu nome. Os olhos de Yulia se alargam ao se virar e ver ninguém menos que Lady Celestia, a perfeita santa, olhando para ela com um sorriso arrogante. Celestia exige saber por que está ali. A perfeita santa sorri sarcasticamente, zombando de Yulia por sequer pensar em fazer o teste. Ela a chama de imperfeita, uma farsa que não consegue nem curar um simples resfriado. A multidão imediatamente começa a sussurrar, perguntando se seria melhor Yulia simplesmente desistir. Mas enquanto o boato se espalha, Yulia aperta os punhos. Ela resolve em silêncio que não pode e não vai recuar. Celestia observa, atônita, a resistência silenciosa de sua rival. Celestia se inclina com um sorriso presunçoso, perguntando se Yulia murmurou algo. Mas algo dentro de Yulia se rompe. Ela percebe que isso é maior do que seu orgulho. Desta vez, é sua vez de proteger o Duque. Celestia fica completamente perplexa com essa repentina coragem. Tremendo de confusão, ela mal pode acreditar. Justo então, o próprio Duque aparece, chamando o nome de Yulia com uma expressão de preocupação